Vamos voar, pessoal! Muito boa noite! O Gazeta Esportiva tá on, tá recheado de informações pra vocês. E olha só quem tá comigo nessa bancada! Ele, o homem, o mito, o apresentador do Papo de Campeões, o eterno, a lenda, Paulo Sérgio! Boa noite, boa noite. Segura que vem coisa boa por aí, segura que vem coisa boa por aí. E ele, nosso super jornalista, comentarista, que tem opinião, que trabalha com a razão e com a emoção, Alex Miller! Segura que vem coisa boa por aí, segura que vem boa coisa por aí. Olha, os 4 grandes paulistas entram em campo hoje. O Alexandre Silvestre tá na Neoquímica Arena para falar tudo do Corinthians, já tá lá. Fitinha. O que ele tem na cabeça? Fitinha, ó, Depay. Ah, do Depay. Eu achei que era Cobra Kai. Aquela série lá de karatê, de Kung Fu, sei lá. Bom, tem também a escalação oficial de São Paulo e de Palmeiras. E o Santos, hein? O Santos joga mais tarde, ainda sem técnico definido. Pois é, nada resolvido, nada definido. E os bastidores estão fervendo, sabe aonde? No Corinthians. Pois é, daqui a pouquinho a equipe da TV Gazeta chega diretamente da Polícia Civil com uma investigação sobre os bastidores do Coringão. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista por lá e claro que a nossa equipe estava lá posicionada. E a gente ainda vai falar sobre o caso do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, aquela troca de mensagens com o irmão dele, sei lá. Bom, turma, dicas e a gente já volta. Olha o dedo. Bora, turma, a gente já voltou e vamos seguir direto para a Neoquímica Arena, onde está o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. A torcida já tá chegando por aí para ver o Timão? Tá chegando sim, Michele, expectativa de novo pela 32ª vez consecutiva, se não me falha a memória, público superior a 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. Eu ganhei aqui do patrocinador Master do Corinthians, que está distribuindo para os torcedores chapeuzinho, a faixinha do Memphis Depay, que eu apareci no tchauzinho do Gazeta Esportiva. E vou aproveitar sua pergunta sobre a torcida para falar com o Jô. Chega aqui, Jô. Jô, que é um torcedor do Corinthians, Michele. Tudo bem? Você gosta muito da Michele, do Merchan, principalmente lá do cunhado, né? É um prazer, uma oportunidade imensa de poder falar com ela. Michele, forte abraço, tá? Maneira só um pouco aí nesses conteúdos aí, porque seu cunhado deve estar passando mal com você, viu? Mas agradeço pela oportunidade aí. Ô, Jô, você tá vestindo uma camisa simbólica do Zé Maria, que numa das finais do Campeonato Paulista de 79 contra a Ponte Preta, abriu o supercílio, jogou sangrando. Hoje em dia não pode mais, não né, pode, cara? Não pode. Mas o que simboliza esse manto pra você? Ah, esse manto aqui é muita reverência a um ídolo do Corinthians. Então, o Zé Maria, ele simboliza essa imagem que é essa camisa aqui. E nós, como torcedores corintianos natos, nós temos que carregar isso hoje, a imagem dele, né? A imagem, a idolatrar ele, porque lateral direito raçudo. É um cara que basicamente deixou um legado extraordinário no Corinthians e a gente tem que acompanhar isso, tem que levar isso em todos os jogos, porque Corinthians não é só a imagem do símbolo do clube. Corinthians é uma religião, é a nação inteira que grita pelo nome Corinthians, então a gente tem que levar isso aonde quer que a gente vai, porque ser Corinthians é diferente, ser Corinthians é outro nível. Obrigado, João. Dá um abraço aqui, meu irmão. Valeu. Vai curtir o jogo aí e eu sigo, por favor, produção, por favor, segurem os chapeuzinhos aqui do Corinthians. Eu sigo pra falar do jogo dessa noite, 19h30. A bola rola aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians recebe o Fluminense do recém-chegado técnico Renato Gaúcho, que tá ganhando todas, vem com uma sequência de 3 vitórias. O Corinthians, na outra mão, perdeu pro Palmeiras fora de casa na rodada anterior. Se o Renato tem desfalques na linha defensiva, como por exemplo o zagueiraço de Copa do Mundo, o Thiago Silva machucado, e os 2 laterais da equipe titular também lesionados com problemas musculares, o Corinthians deve ganhar reforço
reforço nessa linha defensiva do Gustavo Henrique, voltando também de lesão, e do Angileri, lateral esquerdo, argentino, firme, chegou, vestiu a camisa, caiu como uma luva. O Corinthians continua sem o Garro, não tem o Coronado, que tá machucado, deve haver uma improvisação ali na meia de ligação. E eu volto já já, da parte interna da Neoquímica, do grande estádio do Corinthians aqui em Itaquera, para confirmar a escalação do Timão e dar mais informações a respeito desse jogo. A bola rola às 7h30 da noite. Daqui a pouquinho, Michele, Campeonato Brasileiro, Timão na área, dentro de campo, busca a reabilitação. E fora de campo, daqui a pouco tem mais informações aí também com o depoimento do presidente do clube, no caso, Vai de Bet. Segura aí, já fica aí que a gente vai fazer o palpitômetro, tá? Palpitômetro do jogo do Corinthians. E quem começa é ele, o Paulo Sérgio. Eu? É. 2-1. Hoje? Hoje? E aí, Alex Miller? Corinthians ganha do Fluminense em casa. Fluminense é freguesão. 1-0 Corinthians. Beleza? É? Você tinha falado outra coisa. É? 2-0 você tinha falado. É, 2-0, então vai. 2-0, ele lembrou. 2 a 0. Diretor, eu falei... Tá louco. Eu falei 2-1 Corinthians. Caramba. O Alex falou 1-0 Corinthians. Eu falei 2-1 Corinthians. Ah, eu roubei o seu? Derrubou. É, tá. E o Silvestre? Ah, Michele, eu acho que eu vou empatar com você, porque o Corinthians costuma tomar gol, vai tomar umzinho pelo menos, mas manda 2 bolas da rede do Flu, 2-1 Timão aqui em Itaquera. É isso aí! Não vai tomar gol E hoje, não. Quero agradecer Hoje o carinho não vai. do telespectador ali, o Jô. Não, ele Beijo falou pra grande você segurar. ele. Vamos segurar a emoção, né, Jô? Ê, cunhado! É verdade, viu, Jô? Cada situação. Mas, ó, beijo grande pra você, obrigada pelo carinho. Então, demos os nossos palpites. Segura que daqui a pouco tem mais palpite. Hoje tem São Paulo em campo pelo Campeonato Brasileiro. Já saiu a escalação do Tricolor. Bora conferir, olha só. Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. 3 zagueiros, hein? Cedric, ou é Cedric? Cedric. Alisson, Marcos Antônio e Wendel. Matheus Alves e Caleri e também o Ferreirinha. O adversário do Tricolor vai ser o Botafogo lá no estádio Newton Santos. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo? Ah, o Botafogo não vem bem, né? O Botafogo não vem bem. E é o momento do São Paulo aí começar a ganhar fora de casa, né? Porque o Zubeldia, o pessoal tá pegando no pé. Dorival tá... Tá ali. O jogador vem aqui toda hora e fala, vai cair. De repente ele não cai hoje. E aí, Alex? É um jogo muito difícil. Por mais que o Botafogo não seja o mesmo do ano passado, ainda tem jogadores importantes, joga em casa e o São Paulo não vem bem. O São Paulo vem de 3 empates com futebol pequenininho e não vai contar mais uma vez com os seus 2 principais jogadores, que são o Lucas Moura e o Oscar. Então acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, acho que a chance de vitória é muito pequena. Bom, então a gente vai para mais um palpitômetro por aqui. E dessa vez, Alex Miller começa. E o Luciano no banco, hein? O Botafogo vai ganhar por 2-1. Que isso? Palpite, ué. E aí, Paulo Sérgio? Eu acho que o São Paulo vai ganhar 2-1. São Paulo ganha 2-1. São Paulo ganha 2-1. Pois o meu palpite eu inverti com você, o do Corinthians. Pra mim é 2-0 São Paulo. É isso aí. É isso, vamos acreditar no São tem Paulo. Ferreirinha fazendo gol, tá boa Então tá lá, fase. temos aí. Então ninguém apostou no Botafogo? Eu, 2-1. 2-1, é que daqui... 2-1 Fogão. 2-1 Fogão você, 2-1 São Paulo, Paulo e 2-0 eu. Isso. Ok? Exato. Ninguém no empate. Ninguém no empate. Não. Ninguém nada de empate. aqui ninguém fica em cima do muro, gente. isso A nossa aí. equipe é toda... né? Muito bem. Zé Paz, tá chegando Zé Paz. Hoje você achou, né, Zé Paz? Você achou que eu ia ficar brava com umas coisinhas aí, mas você vê como as pessoas surpreendem com as reações, não é, Zé Paz? Zé Paz, você é meu querido, tá? Você é meu querido. Eu não tô você sabe. sabendo o que tá acontecendo. Muito boa noite. Tá acontecendo aí? Coisas do Opa, bastidores, vou opa. contar da Bastidores. Eu vou contar, porque aqui a gente é uma família. É uma família. Que eu quero falar assim, José Paz, ele é muito querido. Sim. Entendeu? A concorrência quer o José Paz. entendeu? Tá. E o José Paz quer muito mais. Jogador vai ficar aqui, pô. Jogador fica aqui. Ó, a jogador expectativa da torcida é sobre o Paulinho, não é, Zé? E ele tá pronto para ajudar o time do Abel ou não tá?
Prontíssimo, minha querida Michele Janela. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva, abraço pro Alex Miller, pro Paulo Sérgio, pra todo mundo. Pois é, Paulinho tá super pronto aí pra ajudar esse time do Palmeiras, né? Já ajudou um pouquinho no derby do último sábado, entrou no decorrer da partida ali, jogou 20 minutinhos, saiu do banco de reservas, existia uma expectativa muito grande em cima desse jogador, é a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, que pagou aí 115 milhões de reais para contar com o Paulinho, só tá atrás do Vitor Roque, né, que é a contratação mais cara da história do Verdão. E aí o Paulinho que chegou, pegou primeiro a camisa 7, agora tá com a camisa 10, expectativa é de que ele ganhe minutos aí nessa partida, de daqui a pouquinho às 7h30 da noite contra o Internacional lá no Beira-Rio. Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui a escalação oficial do Palmeiras ainda no Gazeta Esportiva de hoje, mas falando um pouquinho ainda sobre o Paulinho, a expectativa é essa, de que ele ganhe minutagem, de que ele ganhe minutos nos próximos jogos, de que ele jogue hoje também contra o Internacional. Daqui a pouquinho a gente vai ver se ele começa no banco ou se ele será titular. E mais do que isso, o Paulinho, que posição que ele vai jogar nesse time do Palmeiras, né? A tendência é de que o Facundo Torres, jogador uruguaio, perca a posição para o Paulinho, e aí o Palmeiras tem um super ataque aí com o Paulinho, o Vitor Roque e também o Estevão. Claro, o Rafael Veiga, por exemplo, está machucado nesse primeiro momento. Quando ele voltar, um quarteto muito forte. Por enquanto, o Felipe Anderson por ali está jogando muito bem, caindo pela direita. Então o Paulinho poderia jogar do lado esquerdo ali, junto com o Piquerez, fazendo um lado esquerdo muito forte também. Enfim, é o Palmeiras que vai se reforçando. E com o Paulinho, com certeza, aí cresceu em qualidade nessa temporada de 2025. Então vamos escutar o Paulinho agora aqui no Gazeta Esportiva, falando sobre essa temporada super importante do Verdão, né? Tem Libertadores, Brasileirão começando agora, mais pra frente, daqui 2 meses, tem Super Mundial de Clubes, tem Copa do Brasil também chegando por agora. Então diga aí, Paulinho, aqui no Gazeta Esportiva, fala um pouquinho dessa temporada do Verdão em 2025. Eu acho que é um momento importante, né? Primeiro, início de competições grandes, como o Brasileirão, como o Libertadores, agora vai ter a Copa do Brasil aí e logo mais o Mundial, então a gente tem que começar bem nessas competições internacionais e nacionais para poder nos dar confiança a cada jogo, para também poder dar uma certa oportunidade para todos os jogadores do elenco. Como tem muito jogo, acredito que vamos precisar de todo mundo. Então a palavra do Paulinho aqui no Gazeta Esportivo. E agora eu devolvo para você aí, minha querida Michele Janela, com uma perguntinha básica. Esse trio aí, Paulinho, Vitor Roque, Estevão, é o trio de ataque mais forte do Brasil? Quando todo mundo estiver entrosado ali, não tem mais para ninguém aqui em solo Tupiniquim? Devolvo para você, para vocês poderem comentar. Daqui a pouco eu retorno ainda no programa de hoje, para a gente falar dessa escalação oficial do Palmeiras que sai daqui a pouquinho e eu vou trazer aqui para vocês no programa. Devolvo para você, Mi. Muito bom! Por você, a melhor informação e pra você aí de casa. E o Verdão? E o Verdão, hein? E o Verdão, hein? Bom, o Paulinho vai ser titular em algum momento, né? Talvez hoje ainda não. Ele tá voltando aos poucos a jogar futebol. Jogou alguns minutos contra o Corinthians. Já mostrou a que veio, né? Já foi pra cima. Jogador bem vertical, que busca sempre o gol, agressivo, chuta, tenta, luta. E esse é um tipo de jogador que vai ser muito importante para o time do Palmeiras. Então é uma questão de tempo o Paulinho se tornar titular. Repito, acho que ainda hoje não será, acho. Né? Do Abel a gente pode esperar qualquer coisa, né? Ele sempre surpreende, mas o Paulinho está sendo preparado para ser um dos protagonistas do time do Palmeiras. E também aquele negócio, você vai usar um Paulinho, você não vai querer que o Paulinho vai ficar voltando para marcar o lateral. Você não vai querer que o Paulinho fique voltando para marcar o volante. Então é um jogador que precisa de força na frente. O Paulinho, na época de Bayer Leverkusen, ele queria jogar mais para frente. Ele, tanto do lado direito, do lado esquerdo, ele queria jogar lá na frente. No Atlético Mineiro, ele estava fazendo ali a duplinha com o Hulk. Então ele gosta de chegar, ele chega ali por trás, gosta de liberdade para jogar. E um jogador desse você não pode deixar ficar marcando o jogador adversário. Então o Abel vai ter um trabalho aí. Muito bem. Claro que a gente vai falar dos palpites para o jogo do Verdão. E ai, quase caí. Você também, Paulo? A culpa é minha. eu pisei no meu próprio pé. Eu peço licença para os meninos e vou falar aqui do Palmeiras. Eu começo. Ah, muito bem. Diretor, como é que é meu palpite? 3. É um barato isso.
De novo, meu palpite é 2x1 Palmeiras? Pra mim é 3x1 Palmeiras, mas pode ficar 2x1 Palmeiras, tudo bem? 2x1 Palmeiras. Gente, é engraçado. O diretor tá gritando tanto comigo aqui. Faz um cachorro gritando, mordendo minha orelha. Parece um cachorro? Não, tá rosnando na Tá minha rosnando? orelha. Diretor, um beijo. Ela tirou. Pô. Tirou até Não o quer ponto. estar mais você. Não te chamei de cachorro. Falei que você tá Opa, rosnando é. aqui. Não, Tá tendo um comportamento de cachorro. você não parece um cachorro. Não parece, Quem não. faz Parece um assim? São Bernardo. Opa! Ele não é São Bernardo porque ele é careca, né? Vai. Olha. Não, São Bernardo tinha que ter um cabelo. Olha. Cabelo. Cão Fala, fila. o seu palpite. Quem não Cão conhece o fila. filme já Ele sabe. é mais um Rottweiler, um Doberman. O diretor Não, é um Doberman. posso falar meu palpite? Paulo agora? Posso falar? Sei lá quem 2x1 Inter. 2x1 Inter. Agora o Alex. Então vamos equilibrar essa parada, porque esse jogo, na minha opinião, vai ser um dos mais difíceis do Palmeiras em todo o Campeonato Brasileiro. O Inter tá com o timaço, joga com o time completo, em casa, vai ser 1x1. Empate? Ficou no muro? 1x1. Empate não é muro, empate é uma probabilidade. Não, é mais chata. E o José Empate Pai? é muro. Empate é muro. Olha só, minha querida Michele Gianella, esse jogo vai ser um jogaço e vai ser 2x2. Muretarei 2x2 Inter e Palmeiras. É só um Mais muro. um no Pode muro. até ser, se tiver 2x0 pro Inter e o Palmeiras empata no fim, aí dá mais uma Dá. emoção, sabor de vitória, né? Beleza, então Isso. ó, o Alex e o José Paes foram no empate, eu fui na vitória do Palmeiras e Paulo Sérgio foi na vitória do Inter, ok? Temos todas as Paulo Sérgio fica probabilidades aqui Não, contempladas. jogar lá é difícil. Estão todos seca. contemplados aqui, Secador. beleza? É um... Você já percebeu que o Gazeta Esportiva tá na correria hoje, né? Tem muita informação aqui por você e pra você. O Santos duela às 9h30 da noite com o Atlético Mineiro. Ainda com César Sampaio como técnico interino, dá uma olhadinha na provável escalação do Peixe. Olha só. Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar. Barreal, Guilherme e o Tiquinho Soares. O Santos segue em busca de um novo treinador. O argentino Sampaoli não se empolgou com o projeto esportivo do clube, não aceitou a oferta. Nossa, tomou um totó do Sampaoli. Bom, não rolou, gente. E não rolou também nada do que eu fiz aqui, tá bom. Mas fala pra mim, o que você acha? Sabe quem tem hoje? O quê? Tem um jogador seu hoje. O quê, o Neymar? Rony. O Rony? Rony, Atlético. Ai, o Rony vai fazer um gol hoje, é verdade. gol, é. Inclusive vai ter o palpitômetro. Ah, então, ó, tá vendo? Você vai Mas- mudar, ela vai mudar. Não, o meu palpite... Eu mudei o meu palpitômetro. Você acredita que eu tinha falado lá na redação pro Caetano que ia ser 3x1 pro Atlético? Aí eu falei, não faça isso, não vou falar isso na TV, porque os santistas vão ficar chateados comigo. Aí eu mudei e vou falar só na hora do palpitômetro. Quero ver Ó, quanto. me fala uma coisa, o que a gente pode esperar desse Santos sem treinador, nessa situação contra o Atlético? Então, nós estávamos no Mesa Redonda, o pessoal estava falando que o Atlético iria melhorar. Eu não consigo ver essa melhora nessa equipe do Atlético. Até porque tem jogadores bons, mas não há entrosamento. Na equipe do Santos, essa confusão Vai de ter treinador agora. Torço para o César Sampaio, que ele possa montar uma equipe hoje competitiva. Agora, essa parte defensiva do Santos vai trabalhar muito. E se trabalhar bem, hoje sai com resultados positivos. Se não trabalhar com esse ataque do Atlético, pode vir derrota aí. E aí, Alex? É aquela coisa, né? Tudo passa pelo Neymar, não tem jeito. A gente tenta escapar disso, mas não dá. O Santos, não sei se a palavra certa é essa, mas é como se fosse dependente do Neymar. A gente vê o Santos em campo sem o Neymar. Outro dia a gente mostrou aqui os números do Santos esse ano, nos jogos em que tinha o Neymar e nos jogos em que não tinha o Neymar. E a diferença é brusca, é muito grande. O Santos com o Neymar, ele tem muito mais possibilidades de ganhar os jogos, de fazer gol, Fazer algo diferente. fazer algo né? diferente. Então assim, o Neymar sendo titular, a chance do Santos aumenta. Então se ele jogar bem hoje, por exemplo, eu coloco o Santos como até favorito para ganhar o jogo. Eu quero dizer uma coisa, o meu diretor, quando eu não falei que ele era um cachorro, eu falei que ele tá rosnando na minha orelha brigando comigo, porque ele briga comigo, tá bom? Tá bom.
E se ele fosse um cachorro, ele não seria um São Bernardo, que é bonzinho. Ele seria tipo um Doberman, um Rottweiler, alguma coisa assim. Melhor ir pra Ainda bem que tá no ouvido, não tá aqui. A gente brinca, mas tem muita informação aqui, né? Por você e pra você. Ai, meu diretor. Vamos Você tá gravando ao vivo, é? Ô, diretor, eu tenho que ser na espontaneidade. Ai, cara. Vamos seguir o nosso palpitômetro, Baixar os vai. cortes. Bora trabalhar. Baixar Jogo do os Santos. cortes. Quem começa é você, Alex Miller. Como o Neymar vai jogar e vai arrebentar, É hoje. e o Atlético não tá se encontrando também, o Cuca não tá se achando, vai ser 2-0 pro Santos. É isso aí. 2-0 Peixe. Aê, a mureta foi embora. Foi embora, foi E embora. agora, Paulo Sérgio? 2-2, né? Ah, não. Ai, ó, A ó, mureta mureteiro. veio pra cá agora. Mureteiro. 2 a 2? Mas eu acho que o... Era 1 a 1, Paulo. Mas Um a eu acho um. que vai dar mais 2. Vai fazer 2. Mas vamos pra 1? Vai pra 1 Você então? tinha falado 1 eu a 1. falei 1-1, tudo bem, mas eu acho que 2-2. Mas 1-1, vai. É isso que dá, Mas gente. vai dar A empate. idade Ô, diretor, vai vocês têm que fazer deixar o o quê? papel aqui dos Vai palpites. fazer É as porque pessoas eu tô ficam vendo aqui a confusas. escalação. Então, aí a gente Eu acha tô que vendo a vai- escalação, então você tem o Rony, você Rony tem o vai fazer um Hulk, gol. você tem o Scarpa. Hulk vai fazer outro gol. Né, então, aí depois você tem o Scarpa vai fazer Guilherme, outro- vai dar você um tem o passe. Tiquinho. Se o Neymar jogar como o Alex O Tiquinho falou, faz é um gol e o outro Neymar jogo. faz outro. Com o Neymar não é jogo de 1-1. Não. Então, o meu palpite é 3-1 Santos. Acertei? Não, 1-0 Santos. Qual é meu palpite, diretor? Ai, não é possível. 1-0. Ué, 1-0 Santos. É Mas melhor eu pôr primeiro, depois ela Mas fala. você pode falar uma coisa? Eu acho que vai ser 3-1, mas não sei pra quem. Aí, ó. Ai, gente, hoje tá confuso tudo isso. Esse programa tá bem confuso. Esse 3-1 Bom. não sei pra quê. Ai, a gente vai parar um pouquinho agora de falar dos jogos Opa. para falar de um tema que está repercutindo bastante, né? Assunto de polícia. A Polícia Federal recomendou a acusação do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por supostamente ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023, o que teria beneficiado apostadores. Uma das pessoas que teria se aproveitado do cartão amarelo é o irmão do jogador, Vander Nunes Pinto Júnior. O Flamengo afirmou numa nota que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública sobre o assunto e defendeu a presunção de inocência do jogador. Tá certo, mas que coisa, hein? Tem o print da mensagem, né? O irmão, a Rede Globo mostrou o irmão falando assim, você tá com 2 cartões? E aí ele responde, qual que é o próximo jogo? Complicada essa situação, hein? Pra quê? Pra que isso? Pra quê? Me impressiona esses jogadores de hoje. Sabe que as redes sociais é muito aberto hoje. Você tem que tomar cuidado. Já tá ganhando uma grana. Ajuda o irmão, dá uma mesadinha lá pro irmão. Não precisa nada dessas coisas. Agora, vamos esperar o resultado final. Agora, se foi isso mesmo, pra quê? Pra quê? Agora vai ser investigado pela polícia, né, Alex? Já Vai tá sendo, ser, né? já tá sendo, e assim, E a Polícia Federal, hein? Polícia Federal, e quem leu os prints, quem leu as conversas, cara, é constrangedor, sabe? Muito triste, inclusive. É triste pro futebol, Pro ainda mais futebol, quando você vê um cara, nome do futebol. tamanho do Bruno Cara, Henrique. e outra, se você pegar pelos O números... lance, né? E o lance também, como é que o lance, foi, né? Pelos números Grotesco. que falaram aí de aposta, o que o irmão dele teria ganho nessa aposta é meio por cento do que o Bruno Henrique ganha de salário. Por mês. Já que o Bruno Henrique queria ajudar o irmão, não era mais fácil ele dar um dinheiro pro irmão Eu e acabei falar... de falar. Isso Então, aí, assim, dá lá né, pra ele, cara, pronto. Aí ele vai falar, parece que gosta da emoção errada, né? Parece que gosta da adrenalina que leva a pessoa a cometer um erro desse. E tem, acho que mais uma coisa, se eu não me engano, acho que o Bruno Henrique apagou as mensagens do celular. Ela né? mandou do celular dele. Mas aí do irmão tava Mas lá o irmão ainda. tava lá, aí né? pegaram, A polícia pegou o celular do irmão e tava lá, né? pois então, é. É complicado. É difícil, cara. A gente não pode ficar falando muito agora, porque ainda vai ter toda uma investigação, vai ter uma confirmação ou não. Ele ainda não é réu. Existe ainda uma investigação, ele não é réu do processo. Então, até por conta disso, não é prudente a gente ficar falando. Mas pelos indícios, pelo que foi já publicado, cara, é triste. Isso, a gente sempre toma muito cuidado aqui Ô, no Michele, Gazeta Esportiva a não fazer juízo de valor, né? A exatamente. gente só fica É isso chateado aí. de ter já essa conversa do irmão, esse zoom, já zoom, foi zoom. chata. O irmão Michele, devia ter isso aí é feito um caso que está sendo revelado.
Mas do jeito que as coisas são, Já quantos quem podem disse ter? que a gente não tem já outros milhares de casos que não foram pegos? Que pode ter acontecido, a gente não sabe. Né? Mas os atletas têm que tomar cuidado, Claro que Alex. tem que tomar tá cuidado. na mira Claro. da justiça. Cada vez mais. Então, cada vez mais. Então, não é porque não pegou um que não pode pegar o outro. Ainda viu? mais que tem muita aposta hoje em dia. No mundo Você inteiro, vai não é só aqui, é no ficar mundo inteiro. De olho, todo mundo vai ficar No de mundo olho. inteiro. O Paquetá tá prestes a ser julgado lá. Sim. Ah, e eu esqueci que a gente ia falar da escalação do Corinthians, que ela saiu. Saiu a escalação do Corinthians e o Silvestre tá de volta na telinha e vai falar quem que são os titulares do Verdão hoje, né, Silver? Do Timão. Coringa, Timão. do Eu falei o quê? Do Verdão? Do Verdão. falou Verdão. O que é isso? Você bebeu? Eu não falei Verdão, eu falei Timão. Falou sim. Vocês estão escutando tudo errado. É. Os titulares do Do Timão, Timão, por hoje. favor. Esse tipo de gafe quem comete sou eu, que fiquei tanto tempo lá no Palmeiras, né, Michele? Bom, Corinthians na pedra, oficialmente escalado para enfrentar o Fluminense. Já falo aqui da parte interna da Casa do Povo, a Neoquímica Arena, que deve receber mais de 40 mil pessoas. Imaginávamos essa escalação e ela se configura na prática e na teoria. Matheus Donelli no gol, Hugo Souza continua machucado. Linha defensiva do Corinthians, em tese titular, ao contrário do que aconteceu no derby. Mateuzinho, Félix Torres voltando, Gustavo Henrique também voltando, só que de lesão. E o Andileri recuperado de um problema muscular no time. Meio campo, primeiro volante, Ranielli, jogando mais pela direita, onde ele arrasa. O Carrilho, mais pela esquerda. Breno Bidon ajudando na construção também, porque como não tem o Garro, vai jogar o Romero ali pela beirada, às vezes voltando para construir por dentro, assim como o Memphis Depay, também colaborando muitas vezes com o meio-campo na criação das jogadas, e de centroavante e Yuri Alberto. O Fluminense também vem com alguns desfalques, principalmente na defesa, e eu lamento muito a ausência do Paulo Henrique Ganso, de quem eu sou fã, futebol clássico, faz a bola correr, jogador cerebral. Só que o Ganso foi diagnosticado no começo da temporada com uma miocardite, um problema de inflamação no músculo do coração, tratou, fez exames, fez lá o tratamento, já está jogando. Ele vem entrando aos pouquinhos no segundo tempo das partidas, mas foi poupado dessa viagem aqui para São Paulo, foi poupado pelo menos no jogo de hoje, não figura nem no banco de reservas. Para quem gosta de futebol, é uma pecinha que vai fazer falta na noite de hoje, mas talvez seja melhor para o Corinthians, pensando pelo ponto de vista da nação corintiana. É isso, Michele. Se você precisar, eu continuo por aqui, falando diretamente do 10º andar da Neoquímica Arena. Tá batendo um friozinho, um ventinho frio, por isso que eu coloquei o casaco da Gazeta. Não, fica aqui com a gente, deixa ele no telão enquanto a gente comenta aqui, deixa ele lá, ó. Você vai ficar na tela, tá, Silver? Deixa ele lá. Vamos lá, estátua. Fala, Paulo, o que a gente pode esperar do jogo de hoje? O Ganso, que puxa a vida, tá com essa miocardite, tomara que ele sare logo. E o Timão. Bom, na realidade já mudou a dupla de zaga, né? É. Aquela dupla de zaga que jogou contra o Palmeiras, lenta, já muda aqui, o Gustavo Henrique já entra, o Félix Torres já parece que ele aprendeu a jogar de novo, porque eu acho que veio o irmão dele, agora veio o Félix Torres original. E aí ele ia dar o Ramon dar sequência para ele jogar. E aí num ataque ofensivo. Romero e Yuri Memphis. E o Memphis hoje eu espero que ele também tá o friozinho, não tá mais calor, então tá acostumado com o clima. Então é a noite aí pro Corinthians conseguir um resultado positivo. É um jogo pro Corinthians vencer, uma escalação que traz de volta jogadores melhores, né? Em relação até ao time que enfrentou o Palmeiras, que começou o jogo contra o Palmeiras. E é a necessidade de reagir, de mostrar que aquilo que foi mostrado contra o Palmeiras não é o Corinthians. Tem que mostrar contra o Fluminense, jogando em casa, com apoio da torcida, que o Corinthians verdadeiro é outro e não aquele. E acho que tem totais possibilidades. Se cada um tiver um pouquinho inspirado, consegue ganhar do Fluminense. Beleza. Bom, tem recado para quem está em casa. Daqui a pouco a gente vai falar
mais informações do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, só que direto da delegacia. Você não sabe o que é? Ih, tem o presidente lá na delegacia, a gente vai trazer aqui o Thiago Salazar, que tá lá, que acompanhou tudo e a gente vai mostrar para vocês. O Salazar tá ao vivo lá? Ou tá ao vivo lá? Tá ao vivo lá, dá para mostrar o Salazar ao vivo e voltar para mim? Salazar tá ao vivo lá, ó. Salazar tá no ar, tá ao vivo, tá posicionado e já vai dar informação. Presidente do Corinthians, o que ele foi fazer na delegacia? Mas agora minha pergunta. Bom, o Corinthians não é notícia hoje apenas pelo que acontece em campo. Nosso Thiago Salazar tá na Polícia Civil aqui de São Paulo. Boa noite, Salazar. O que aconteceu por aí, hein? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, prestou depoimento, prestou esclarecimentos aqui hoje ao delegado da Polícia Civil, Tiago Fernando Correia, e ao promotor do GAECO, Juliano Atoge, eles que estão comandando essa investigação que apura possíveis irregularidades no contrato entre Corinthians e Vaidibet, firmado no começo de 2024. Foram cerca de 3 horas e meia de esclarecimentos do presidente do Timão, que depois disso passou por aqui e falou com a imprensa. Dá uma olhada. O que dá para falar para vocês é que foi um depoimento muito tranquilo, muito cordial, foi muito bem recebido. O resto é eles que vão ter que dar o resultado final, né? Isso é mais a parte jurídica e que o doutor entende mais, pode falar melhor para vocês. O que eu posso dizer é que foi muito tranquilo. Desde o começo, desde o dia da negociação, tudo que foi feito foi falado. Sempre deixei muito claro isso, muito transparente, desde o dia que eu conhecia a patrocinadora e desde o primeiro dia que eu negociei com a transportadora, com a patrocinadora, desculpa. Então, desde esse dia foi muito tranquilo e foi isso que foi falado aqui, foi esclarecido. Por que até hoje não houve nenhuma entrega de nenhum de vocês de qualquer menção a uma conversa sobre essa intermediação, ou se por acaso você entregou alguma coisa hoje nesse sentido aqui? Deixa eu falar, presidente, só uma coisinha, um esclarecimento para todos. O inquérito, ele tramita em absoluto sigilo e eu orientei o presidente nessa coletiva breve que nós estamos realizando de respeitar esse sigilo, né? Todos os esclarecimentos que o presidente devia prestar foram prestados, né? E o que nós temos a dizer nesse momento, o que podemos dizer nesse momento é apenas isso, do ponto de vista jurídico. Mas ele não pode responder a pergunta? Não, a defesa técnica orientou para não antecipar nada em respeito ao trabalho da polícia e do Ministério Público. Nunca estive em Blumenau, não tenho conta nenhuma a não ser no meu banco aqui, agência, conta bancária, tudo. Não tem, para mim é uma surpresa isso. Aliás, não tem nada, né, nesse sentido. Vocês não tiveram acesso ao inquérito, dessa conta que está apresentada pelo COAF no inquérito? Vai agora que seja investigado. Agora quem quer essa investigação sou eu, porque tem alguém movimentando uma coisa que eu não sei. Mas aquela pergunta sobre alguma conversa com o Alex Fernando André, que até agora não foi apresentado, você não quer responder? Não, cara, respeito ao sigilo. A minha conversa só foi lá no começo e depois é o jurídico que cuidou e está tudo em contrato, cara. Está tudo documentado. Não tem problema. Bom, o Augusto Melo, ele provavelmente foi o último a prestar esclarecimentos aqui aos investigadores, que devem concluir esse caso agora na primeira semana de maio. A polícia vai enviar ao Ministério Público a sua conclusão e o Ministério Público pode acatar, levar a denúncia à Justiça ou optar por um arquivamento, caso os investigadores optem por indiciamento de alguns dos personagens. O que a gente pôde apurar aqui, com as informações que temos sobre tudo isso que está acontecendo, é que Alex Fernando André, o Alex Cassundé, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e agora Augusto Melo apresentaram 4 versões diferentes, divergentes sobre a mesma história e nenhum dos 4 conseguiu apresentar até este momento nada que comprovasse uma relação entre eles que justificasse a inserção da empresa intermediadora do contrato Corinthians e Vaidibet, que lá no fim receberia mais de 25 milhões de reais. Não foi apresentada uma conversa de WhatsApp, um e-mail, nada que comprovasse essa relação entre eles, apesar dos 4 manterem a postura e o discurso de que sim, a empresa de Cassundé fez a intermediação do negócio. Vocês viram o presidente falando
sobre a conta em Blumenau. Essa foi uma revelação da Gazeta Esportiva no último domingo, de que a polícia já inseriu no inquérito policial uma comprovação de depósitos, muitos deles em dinheiro, em espécie, em uma conta que está no nome de Augusto Melo, em Blumenau, em Santa Catarina. A informação é de que Augusto realmente reconhece algumas transferências envolvendo essa conta, mas que não reconhece a conta. Então fica aí essa questão, essa dúvida, e por isso que o presidente foi questionado aqui. Agora temos de aguardar. Por causa destes discursos divergentes e a ausência de comprovações, é bem possível que Augusto Melo, Alex Cassundé, Marcelo Mariano e Sérgio Moura sejam realmente indiciados por associação criminosa e por lavagem de dinheiro. Temos que aguardar a conclusão que deve vir agora, como eu disse, no início de maio. Michele. Tá certo, Salazar. Agora aguardar, né? A apuração da polícia. A gente não tem nem como comentar. Cabe a nós aqui ficar fazendo juízo, fazendo julgamentos, né? Porque tudo está lá com a polícia. Eles estão fazendo todo o apanhado de informações, estão tentando juntar as peças do quebra-cabeça pelos depoimentos que foram dados. Segundo o Thiago Salazar, nenhum depoimento bateu com o outro. Então a polícia vai ter que apurar tudo direitinho, ver qual que é o discurso que mais se adapta à realidade dos fatos e colocar adiante o que a polícia tiver que fazer. A gente aqui fica de mãos atadas para falar de um caso. Mas é claro que é algo triste, né? Assim, só de ter uma confusão dessa num clube como o Corinthians, envolvendo a instituição, já é algo negativo e que ninguém gostaria de passar, né? Mas sempre que se fala de Corinthians, é sempre essa confusão. Desde que eu me conheço como corintiano, sempre foi isso. Sempre foi assim. Sempre foi isso. Mas então é ruim, tem que saber, é ruim, mas tem que saber lidar com as situações. E o Augusto parece-me que está sabendo lidar com esse momento aí do Corinthians. Muito bem. Daqui a pouquinho, Alexandre Silvestre vai trazer uma informação importantíssima que acabou de sair direto da Neoquímica Arena. Aliás, é sobre a Neoquímica Arena, da Neoquímica e sobre a Neoquímica, ok? Silvestre já vai trazer uma informação que acabou de sair. Tá quente, tá fervendo, tá até queimando aqui. Só uma coisa, a escalação do Palmeiras também saiu e tem novidade, daqui a pouco a gente vai falar também. Ah, é? Também? Tem novidade. Então tem escalação do Palmeiras em instantes, mas antes quero falar com o Alexandre Silvestre, que tem uma informação aí. O que é a informação de última hora, Silvestre, que você quer falar? Enquanto os times de Corinthians e Fluminense estão fazendo aquecimento aqui na Neoquímica Arena para o jogo das 19h30 pelo Campeonato Brasileiro, a seleção brasileira irá jogar aqui na Casa do Povo, na Casa Corintiana, em Itaquera, na próxima data FIFA. No segundo jogo da próxima rodada, será dia 10 de junho, 21h45, contra o Paraguai, eliminatórias sul-americanas. O jogo será aqui. Antes o Brasil joga fora de casa contra o Equador e no dia 10 de junho, na Neoquímica, diante do Paraguai. Neoquímica Arena, que abriu a Copa do Mundo do Brasil em 2014, recebeu outros jogos também da seleção brasileira nesse período todo, e a última vez que o Brasil jogou por aqui foi no final de 2021, quando ganhou da Colômbia e garantiu vaga para a Copa do Catar, onde ficamos pelo caminho. Que a Neoquímica traga sorte e um melhor futebol para a seleção brasileira, Michele. Beijo. Beijo, Silveira. Brigadão. Que legal, né? Legal, tem aqui em São Paulo de novo, né, a seleção brasileira. E vamos ver com qual treinador, que a gente não sabe ainda, e como vai ser a recepção, né, dos torcedores paulistas à seleção. São Paulo não é tido como um lugar, né, que abrace tanto a seleção do Brasil como em outros estados. Nordeste gosta muito da seleção brasileira, Centro-Oeste, e quando vem para o Sul, para o Sudeste, depende do momento, depende de quem está convocado. Na realidade, depende do resultado no Equador. Também tem essa. Depende do resultado no Equador. Fizer um bom resultado lá no Equador, chega aqui e joga tranquilo. Perdeu lá, vai ter pressão aqui. Tem escalação também do Palmeiras no Gazeta Esportiva. Bora lá, Zé Paz, conta tudo, todo mundo quer saber os escolhidos do Abel Ferreira.
Bora lá então, Michele. Palmeiras definido, escalado pelo professor Abel Ferreira. De olho na tela aí para vocês acompanharem comigo. Como disse o Alex Miller, tem novidade no time do Palmeiras. Então o Palmeiras irá a campo daqui a pouquinho contra o Internacional lá no Beira-Rio às 19 horas e mais 30 minutos com o Everton no gol. Giai na lateral direita. Daqui a pouco eu quero aí o comentário do Alex Miller. Giai na lateral direita. Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez. No meio de campo, mais novidades. Aníbal Moreno junto com o Richard Rios e Felipe Anderson, lembrando que o Rafael Veiga ainda está machucado. Lá na frente o trio, né? Estevão, Vitor Roque e também o Facundo Torres. E aí o Estevão vai trocar de posição ali com o Felipe Anderson jogando um pouquinho mais aberto pela direita em dado momento, Estevão vindo um pouquinho pelo meio. Este então o Palmeiras definido e escalado por Abel Ferreira para enfrentar um Internacional que ainda não perdeu nessa temporada de 2025. É a única equipe aí invicta agora em 2025, 17 jogos ainda não perdeu. Promete ser um jogo bastante complicado para o Palmeiras. As duas equipes inclusive devem brigar pelo título do Brasileirão agora em 2025. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar essa escalação, se vocês gostaram, não gostaram. Acertou o professor Abel Ferreira, Michele? Beijo grande, tchau. E aí, Alex Miller? Então, são duas mudanças. Uma mudança é taticamente impactante em relação ao último jogo contra o Corinthians, porque contra o Corinthians o Abel iniciou com 3 zagueiros, Bruno Fux, Gomes e Mikael. Hoje ele tira o Bruno Fux e coloca o Giai, ou seja, vai só com uma linha de 4, com 2 laterais e 2 zagueiros. É pior isso? Depende, né? E ele tira o Emiliano Martinez, que fez um golaço contra o Corinthians, e coloca o Aníbal Moreno. Que é bom, olha. Eu acho que essa mudança é muito mais por questão física, por aquela administração de força aí dos jogadores que o Abel vai ter que fazer, do que uma mudança técnica, porque o Emiliano está jogando muito mais do que o Aníbal. Eu vejo essa mudança até como um risco para esse jogo de hoje, porque o Aníbal não é nem sombra daquele Aníbal do começo dele com a camisa do Palmeiras. Ele que vai ter que se superar hoje então, porque marcar esse time do Inter não é fácil. O Inter que não vai ter o Wesley, né, que seria titular, mas teve um problema lá, o Wesley não vai jogar, então perde um pouco a velocidade o time do Inter e ganha com mais jogadores no meio campo, tenta ganhar o meio campo para poder também ganhar o jogo. Vai ser um grande jogo de 2 times bons, com ótimos jogadores, e eu espero que a gente tenha aí um final legal. Você tira o Fux e coloca o Giai. No jogo passado, com o Fux, quem caía mais pelo lado direito era o Felipe. Sim. Né? O Felipe Anderson caía mais pro lado direito. E nesse jogo, o Felipe Anderson tem a possibilidade de jogar um pouco mais para frente, perto dos atacantes. Ele gosta, né? Ele gosta. Aí você tem o Aníbal e você tem o Rios no setor de marcação. O Rios não vai poder se mandar muito. Então ele tira o Emiliano, que é um jogador que chega mais, coloca o Aníbal, que é mais defensivo, e tem 4 jogadores de chegada. Então joga com time ofensivo. Joga com time, joga com time ofensivo. Tá encarando o Inter de frente. Tá encarando o Inter, tá indo sem medo, não tá indo retrancado, isso aí. né? Bom, então eles gostaram da escalação. Então eu falei que ia dar Palmeiras, né? Acho que é 2-1 que eu falei. Falou. Olha, chegou o momento de dizer tchau para você que tá assistindo a gente no YouTube. Muito obrigada pelo seu carinho.